irmãos. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu gostaria de oferecer esse culto em ações de graça pelo Caleb. Mas não é Caleb meu filho, não. Se bem que também é razão para dar ação de graça pela vida dele. Mas é pelo Caleb, filho do nosso irmão Everton e da Letícia. Ontem eles ficaram sabendo que é mais um homem aqui para a nossa igreja. Então nós damos esse culto em ações de graça. Mais uma ovelhinha que vem aí, que ele já cresça com muita saúde, que vem aqui para correr para todo lado, como os meninos já correm por aqui, Então a gente se alegra com eles por essa notícia tão boa, Se fosse uma menina também, estava na bênção, Mas a gente fez essa aposta de que seria meninos e Deus, aprove a Deus na sua soberana vontade, conceder mais um menino aí aqui a nossa igreja e a vida do Everton e da Letícia. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E que o Caleb venha para ser bênção, como ele já é na vida de vocês, na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir aos oficiais, os diáconos, que depois vocês dessem uma ronda aqui na igreja, porque às vezes tem uns irmãos, principalmente os adolescentes, que precisam muito da nossa ajuda. Então eu queria que vocês pudessem ajudar esses adolescentes, para que, se eles estiverem com alguma necessidade, ajudar eles, de repente precisam de oração, ou quem sabe ser conduzidos aqui para o culto. Eu peço aos irmãos que os irmãos façam essa ronda aí, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, tá bom? E a gente possa ajudar quem precisa ser ajudado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje a gente vai terminar uma série, uma parte do Sermão do Monte. Nós iremos hoje para a última antítese do sermão. E lá em Mateus capítulo 5, nós iremos ler o texto para a nossa reflexão, lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. 43 a 48. Hoje nós falaremos, irmãos, sobre o amor que prova que somos filhos de Deus. Que amor é esse? Então eu queria que você pudesse ouvir as palavras que Jesus aqui tem para o nosso coração, e Ele vai nos ensinar sobre este amor que prova de que nós somos de fato filhos de Deus. Se você pensa que ser filho de Deus é só vir à igreja, falar como crente, escutar música de crente, orar como crente, eu quero lhe convidar a olhar com mais atenção para as palavras que Jesus está aqui ensinando, porque Ele vai nos mostrar o que de fato é o amor que testemunha, que evidencia de que somos filhos de Deus. E a gente vai entender um pouco mais do que Ele está aqui nos ensinando. Aqui, nessa passagem, a gente vai encerrar a parte das antíteses. Quando Ele diz, foi dito, eu porém vos digo. Agora Ele encerra aqui no Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e justos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Dar-nos entendimento, como já foi pedido aqui nessa noite, que os nossos corações estejam prontos a discernir a Tua voz e a obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Seja com cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles também que estão acompanhando, Deus, essa mensagem online. Abençoa a vida deles, derrama a Tua graça, Senhor, sobre eles e sobre nós nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nessa noite nós iremos reconhecer o que de fato é o verdadeiro amor. E aí, esse verdadeiro amor é o que nos distingue aqui nesse mundo, é o que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus. E este amor nós iremos ver
ele é um reflexo do amor que aconteceu, que foi provado por nós lá na cruz do Calvário. Aquilo que nós vivemos, aquilo que o crente vive na prática do amor, é um reflexo do que ele enxerga na cruz, porque a sua vida, ela reflete o que o crente enxerga na cruz do Calvário. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Eu queria que você refletisse comigo. Você já encontrou dificuldades em amar alguém que te fez o mal? Ou você ama facilmente? Meus irmãos, é muito difícil amar quem nos faz o mal. Amar quem nos faz o bem, quem tem apreço por nós, quem nos abençoa, quem nos presenteia, é uma maravilha. Mas o grande desafio que a fé cristã, que Cristo nos traz, é olhar para aquela pessoa que pisa no nosso calo e amá-la. Amar a essa pessoa. Meus irmãos, é muito difícil. O que é que nos impede, então, de amar essas pessoas? Há muitas coisas. Dentre essas coisas, muitas vezes, a ira no nosso coração. Nós estamos com um senso de justiça e queremos tanto que aquela pessoa entenda que o que ela está fazendo é algo injusto, que a gente não ama, a gente busca que a nossa posição seja justificada diante daquilo que aquela pessoa fez conosco. Isso nos impede. Muitas vezes o orgulho, a gente se acha bom demais e por termos sido feridos, é inadmissível que aquela pessoa faça isso conosco e trancamos o nosso coração e não amamos como deveríamos amar. Cristo, meus irmãos, Ele nos chama a quebrar essa ideia de que o inimigo é alguém que deve ser odiado, enxotado e afastado da nossa vida. Jesus nos chama a orar e a amar aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Meus irmãos, aqui no Sermão do Monte, Jesus ele confronta, como ele já vem confrontando, e a gente já viu isso nos demais sermões, ele vem confrontando aquela falsa ideia e aquele falso ensino acerca da lei do Senhor. Nessa sessão que nós acabamos de ler, o ensino e engano era que as pessoas deveriam amar o seu próximo, mas em relação aos seus inimigos, elas deveriam odiar os seus inimigos. Meus irmãos, aqui Jesus ele eleva então o padrão moral dos discípulos, porque ele diz o seguinte: amar o seu próximo, amar o que lhe faz bem é uma maravilha, mas eu chamo vocês a orar pelos que amar os seus inimigos, orar pelos que perseguem vocês. Nesse trecho que nós acabamos de ler, ele corrige a mentalidade exclusivista dos fariseus, que diziam o seguinte: se é da tribo de Israel, se é judeu, então nós precisamos amar. Mas se não faz parte da nossa patota religiosa e da nossa nação, nós precisamos odiá-los. Nós não podemos ter nenhum tipo de relacionamento com eles, já que, segundo os fariseus, nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus. Irmãos, nesse trecho específico, Jesus também ele desafia os seus seguidores a refletirem o amor incondicional de Deus, do Pai. Meus irmãos, o que é um amor incondicional? É um amor que não precisa de condição. Você ama independente do que o outro faz com você. E é exatamente esse amor que Deus tem demonstrado, testemunhado todos os dias. Jesus vai dizer que Ele testemunha isso abençoando aqueles que muitas vezes pecam e agem contra Deus. Deus derrama o sol, Deus derrama a chuva, sobre o justo e o injusto, como prova do seu amor. Um amor incondicional. Um amor que o injusto, ele sabe que Deus está lhe dando a vida e o alimento sobre a mesa, e ainda assim ele não aceita esse amor. É por conta disso que ele será condenado. Não porque Deus não lhe ame. Deus dá prova do seu amor todos os dias. Meus irmãos, Jesus ele nos ensina aqui nessa passagem que o verdadeiro amor, ele não é seletivo. Todas as vezes que você acha, que eu devo amar alguém porque eu tenho alguma afinidade com essa pessoa, eu estou sendo seletivo. Eu estou dizendo, alguns merecem o meu amor e outros não. Só que quando nós olhamos para Deus, e é isso que Jesus quer que a gente perceba, Deus não age assim, meus irmãos. Deus não age assim. E Jesus então questiona, se vocês são filhos de Deus,
O mesmo caráter de Deus também deve estar em vocês. A maneira como Deus ama também deve estar em vocês. Vocês são santuários do Espírito de Deus. Logo, como santuários, como habitação de Deus e filhos de Deus, vocês precisam amar como Deus ama, de forma incondicional, de forma não seletiva. Eu não sei como foi essa semana. Talvez você se chateou, né, com alguém, seu coração ainda está chateado, angustiado, ferido, né? E eu não sei como você tem visto essa situação, mas a mensagem nessa noite nos chama a refletir sobre a nossa vida, a nossa atitude perante essas pessoas que nos ferem. Porque nós precisamos amar essas pessoas. Porque o Jesus, ele quer e ele nos ensina que não há verdadeiro amor em nós se nós somos seletivos, se nós amamos apenas aqueles a quem queremos bem e aqueles que nos fazem o bem. Nós precisamos amar os nossos inimigos. E se há alguém que se levanta contra nós, nós precisamos orar a ele, por ele, pedir a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Você está entendendo como elevado é o padrão que Jesus estabelece para nós de vida? Que ser cristão não é como se pensa por aí, sombra e água fresca. Não, irmãos, a caminhada cristã é tomar a cruz. É tomar a cruz. E olhar para situações como essa e dizer, Senhor, amar o meu inimigo não é fácil, né? E Deus nos dá a graça para que a gente venha, de fato, viver e amar aquilo como Deus nos ama. Então vamos aqui examinar alguns aspectos desse amor incondicional de Deus e como Jesus ele exemplificou esse amor para nós. Primeiramente, irmãos, o primeiro aspecto que eu queria notar com você nessa passagem é que o amor cristão ele não se limita ao próximo, mas alcança o inimigo. Amar o próximo é isso que Deus quer de você. Amar o próximo, até o mais ateu dos homens, ele pode fazer isso. Ele pode retribuir aquele que lhe faz o bem. Como é bom conversar e amar com um vizinho que não nos aperreia, com um vizinho que no dia do domingo chega lá para nós com aquela lasanha e diz, olha, eu vim trazer uma lasanha para você aqui, para você comer. Como é bom, né? Como é bom amar e como é fácil amar aquela pessoa prestativa que está pronto a ouvir as nossas necessidades, ver as nossas necessidades e nos ajudar. Como é bom, meus irmãos. Mas o amor cristão não se limita a isso. Este amor os fariseus na época de Jesus tinham. Mas Jesus ele quer que o amor do Pai esteja em nós. E o amor do Pai vai para além disso. Meus irmãos, os fariseus interpretavam o texto lá de Levíticos 19, versículo 18, que diz, ame o seu próximo de uma forma bem restritiva, aplicando apenas aos israelitas e excluindo os gentios e inimigos. Olha o erro, olha o problema qual era. O que é que Jesus está corrigindo? A ideia farisaica de que amar o próximo era amar o povo de Israel, aqueles que faziam parte da nação de Israel. O que é isso, irmãos? Uma visão bem restritiva do amor. Amar quem é da minha família, amar quem faz parte da mesma tribo, né? Amar quem é descendente de Abraão, maravilha. Só que Jesus vai dizer, o amor que o Pai quer de vocês vai para além das fronteiras da nação. Vocês devem amar os gentios, vocês devem amar os inimigos de vocês. Irmãos, essa mentalidade refletia a cultura judaica da época, que enfatizava uma separação, uma identidade, um exclusivismo nacional. Algumas seitas, na época chamadas de essênios, eles também ensinavam explicitamente o ódio aos inimigos. Eles eram conhecidos como a comunidade de Qumran, uma comunidade bem separada de tudo e de todos. E aqueles que não faziam parte da comunidade deveriam ser odiados, eram os essênios. Eles viam o mundo dessa forma. Mas o que Jesus vai dizer é, esse não é o amor do Pai. O Pai não está com estes que acham que os únicos que devem ser amados são os da família, aqueles que fazem parte da minha casa. Meus queridos irmãos, Jesus ele corrige essa visão e ordena, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Que palavras difíceis, que ensinamento difícil, irmãos, para nós naturalmente. Amar os nossos inimigos.
Você sabe o que é amar? Às vezes, o que se canta de amor aí é aquela coisa bem romantizada, sentimentalizada. Amar é se eu olho para o outro e meu coração bate mais forte e me dá uma vontade de chorar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina o que é o amor. A palavra diz que Deus prova o seu amor, dando o seu Filho por nós, pecadores. O que é o amor, irmãos? É uma entrega de vida. O que é o amor? É estar pronto a olhar para o outro, e vendo os defeitos, as falhas do outro, não se afastar, mas conviver com ele. O amor, irmãos, nos leva a buscar estes que têm as suas falhas, e buscar a restauração, e acreditar, e não deixar de acreditar neles, crendo que a restauração é possível, que é possível que eles sejam erguidos. Meus queridos irmãos, Jesus diz: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Será que nós temos orado mesmo? Qual é a nossa atitude inicial quando nós somos confrontados com aqueles que nos querem o mal? É buscar a nossa razão? É fazer como o homem que não conhece a Deus faz? O homem que não conhece a Deus diz assim: nós vamos nos ver na justiça. Você fez isso, vamos nos ver na justiça, vamos resolver ali na base da lei. Meus queridos irmãos, o que Jesus está dizendo é que perante aqueles que nos perseguem, nós precisamos orar. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes tem gente que não gosta de orar pelos seus inimigos, pelos seus adversários, porque a oração nos leva a amar. Sabia disso? Quando a gente começa a orar, e oração de verdade, eu não estou falando de uma repetição da boca para fora. Eu estou falando de pensar na vida do outro, orar pelas fraquezas do outro. Nosso coração, ele começa a se inclinar ao amor, a querer amar essa pessoa, a querer ajudar essa pessoa, socorrer essa pessoa. Por que que Jesus está dizendo: orem pelos que perseguem vocês? Porque se vocês olharem para os adversários de vocês e começarem a orar de verdade por eles, vocês vão derramar lágrimas por eles, vocês vão orar por eles, ao invés de ficar falando por trás, vocês vão se calar e vão pedir misericórdia pela vida dele, vocês vão fazer de tudo para que eles se convertam, que eles se aceitem a Cristo como Senhor, e eles possam estar no céu com você. Aí, às vezes, não é bem isso, né, que acontece. Às vezes, na hora que a gente vê o adversário, a primeira coisa é nos armar para a guerra, né? Meus irmãos, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, escute o que Paulo ensina. Paulo diz assim, Romanos 5, 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Percebam o padrão que Paulo aqui nos mostra, que é o padrão que Jesus ensina. Deus nos amou quando éramos bons? Não, quando estávamos na situação de pecado. Quando amávamos o pecado, Ele decidiu nos amar. Ele veio a este mundo e Ele não esperou alguma melhora da raça humana para amar a raça humana. Ele veio aqui independente dos nossos pecados e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. E é esse o padrão do amor que Cristo quer da igreja. É este o padrão que Cristo quer de mim e de você. É este o padrão que essa semana, lá no trabalho, a gente precisa exercitar. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você quer aprender o amor de Deus, eu tenho certeza que Deus vai lhe dar várias oportunidades. Se você quer aprender esse amor, você vai sair daqui nessa noite com a sensibilidade para perceber que Deus está te dando a oportunidade de você avançar, de você amadurecer, de você crescer um pouco mais espiritualmente. Porque você verá pessoas que são adversários seus e você terá a oportunidade ali de amar como Deus te amou, como Deus nos amou. Meus queridos irmãos, Jesus lá na cruz do Calvário nos dá o exemplo máximo de tudo isso. Quando estava ali sofrendo, já tinha sido zombado, escorraçado, né? Seu corpo já desfalecido, e naquela cruz alguns zombavam dele. Ele diz assim lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim: ele orou, Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês estão percebendo o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele não ensinou no Sermão do Monte: orem pelos que te perseguem?
ele está fazendo aqui agora o que ele ensinou no Sermão do Monte. Ele olha para aqueles algozes, para aqueles que estavam ali lhe maltratando, e ele ora ao Pai: Pai, perdoa a estes. O nosso Senhor, ele não é um teórico. O nosso Senhor, irmão, viveu, ensinou para nós esse amor que aqui ele exige que eu e você lutemos, busquemos para a nossa vida. Você já orou essa noite por aquele que tem tirado seu sono, sua paz? Você orou por ele? Você orou por ela? O que seria diferente se nós tratássemos nossos opositores, nossos adversários, como Jesus tratou deles? Aqueles que queriam o mal dele. Meus queridos irmãos, o que é que mudaria? Certamente mudaria muita coisa, né? Talvez a família chegasse à paz. Talvez a harmonia voltasse ao lar, ao convívio. Meus irmãos, se nós amássemos como Jesus, talvez aquele clima organizacional lá na empresa fosse diferente. Talvez não, eu tenho certeza que seria diferente. O problema é que, às vezes, meus irmãos, nós estamos restringindo o nosso amor e olhando para os nossos adversários simplesmente como adversários e não como aqueles que precisamos orar por eles, amá-los como Jesus aqui nos ensina. Pô, pastor, mas como isso é difícil? É difícil, meus irmãos. Todo esse sermão do monte, domingo passado, depois do culto, uma irmã estava dizendo para mim: pastor, essa série de mensagens no Sermão do Monte só nos mostra como é difícil a fé cristã. Porque tem coisas que a gente olha assim: meu Deus, não tenho condições de fazer isso. E eu estudo e medito e fico pensando: meu Deus, eu não tenho. Ninguém tem condições de fazer isso naturalmente. É por isso que a gente precisa da graça de Cristo. Do Cristo que na cruz perdoa. E que lá da cruz ele diz para mim e para você: eu tenho graça para você. Porque eu sei o que é orar pelos que perseguem você. E quando você se volta para Cristo Jesus e pede: Jesus, me dá graça, Ele te dá, porque Ele viveu exatamente isso que Ele está ensinando aqui. E aí, quando Ele te enche, quando o Espírito Santo te enche, você é capaz de olhar para os teus algozes e dizer para eles: Pai, perdoa estes. Pai, perdoa estes. Você é capaz de pagar o mal com o bem. Mas sem o Espírito, sem a graça de Cristo Jesus, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Meus irmãos, o amor cristão, ele não é apenas uma resposta ao bem que nós recebemos, né? Mas ele é um reflexo do caráter divino. E eu queria notar com você agora um segundo aspecto que esse texto aqui nos mostra. Meus irmãos, o segundo aspecto que eu queria destacar aqui do amor incondicional, que é o amor que revela que somos de fato filhos de Deus, é que o amor cristão, ele reflete a graça de Deus sobre todos. Observe comigo o versículo 45 até o 47. Diz assim, ó: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Ou seja, a gente ora pelos que nos perseguem, a gente ama os inimigos, porque é assim que nós evidenciamos que de fato fomos regenerados, que nascemos de novo. E aí ele continua dizendo: que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Meus irmãos, Jesus está dizendo: o amor de vocês não pode ser o amor de um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um judeu desviado do judaísmo, que passava a servir a Roma, cobrando impostos dos seus irmãos. Então, os judeus tinham ojeriza, abominavam o publicano, porque o publicano era um traidor, era alguém que tinha abandonado o povo de Deus. E aí, Jesus está dizendo: se vocês fazem bem, só aqueles que fazem o bem, vocês estão no mesmo patamar de um publicano. E se vocês só fazem o bem a quem faz o bem, vocês também se assemelham aos gentios, aqueles que não têm Deus, aqueles que fazem Deus com as próprias mãos. Vocês se assemelham a Ele.
Então Jesus não quer que nós estejamos nesse patamar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Agora ele diz aqui, para sermos filhos de Deus é necessário amar verdadeiramente. É necessário que o amor do Pai esteja em nós. Um amor que reflita o caráter do Pai. E como é esse caráter do Pai? De um Deus que faz descer a chuva sobre justo e injusto. Um Deus que dá o sol sobre o justo e sobre o injusto. O que é isso, irmãos? Um Deus que ama incondicionalmente. E se esse amor incondicional não estiver em nós, você pode vir para a igreja, você pode carregar uma Bíblia daquelas genebras, bem pesadona. Você pode ser a pessoa, mais detalhista no que você faz, como você se comporta e tudo mais, para tentar agradar a Deus. Se o amor não estiver em você, você será como um metal sem som, que soa com som. Faltará vida para você. Não haverá o amor do Pai em você. O caráter do Pai não estará em você. Se o caráter do Pai não está em você, como é que você pode ser filho de Deus? Meus irmãos, o amor verdadeiro não busca merecimento. Não busca. É o que Deus nos ensina. Deus derrama a chuva na horta do injusto. E o que é que Deus recebe disso? Nada. Nada. O injusto e o ateu, ele não vai dar nada a Deus, mas ele não deixa de se beneficiar com o auxílio de Deus. O amor que Deus nos ensina é um amor, irmãos, que não busca os seus próprios interesses. É um amor, meus irmãos, que não busca merecimento para dar, para ser entregue. Irmãos, é um amor que é dado exclusivamente pela graça. Pela graça. É um favor imerecido. Por que é que eu e você precisamos amar os nossos inimigos? Irmãos, nós precisamos amar porque Deus ama graciosamente aqueles que agem contra Ele. E você e eu somos filhos de Deus. Nós não podemos negligenciar isso e achar que estamos no caminho. Se você acha que você está no caminho e negligencia isso, meu amigo, você está se iludindo. Minha amiga, você está se iludindo. Se você não está entendendo que esse amor é a evidência, a maior evidência de que você é filho e filha de Deus, você está vivendo uma religiosidade da casca, do exterior, daquilo que os homens podem dizer, das pessoas podem dizer de você. Mas quando nós vivemos o amor de verdade, o amor de Deus, aí, meus irmãos, a prova é cabal, é definitiva. De fato, nós somos filhos de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem colocado homens e mulheres aqui na nossa igreja e de fato tem dado prova disso. Eu vejo na luta, na busca de alguns de vocês aqui, o desejo de amar, independente de como a pessoa é. Amar, mesmo quando aquela pessoa seja uma pedra no seu sapato. Quando aquela pessoa tira a sua paz. Quando aquela pessoa desperta em você a ira e a vontade de esganá-la. E eu louvo a Deus porque Deus tem dado essa graça a vocês. Saiba que o que você está fazendo é uma evidência, uma prova cabal de que você é uma filha de Deus e que você é um filho de Deus. Ô pastor, mas eu conheço um crente que o bicho não ama ninguém não. O cabra é ruim. Ele está na casca, é só a casca, é só religiosidade, nada mais do que isso. Porque Jesus está dizendo, se somos filhos de Deus, é necessário que o amor do Pai esteja em nós. Meus queridos irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Paulo, ele lança mais luz sobre isso, dizendo o seguinte, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus dá vida a mortos. Deus vai ao encontro de mortos. E quem são esses mortos? Somos nós. E no dia que pecamos com Adão e Eva, nós fomos separados da presença de Deus. Mas que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, aprendamos com o bom samaritano. Naquela parábola tão conhecida, vocês já notaram uma coisa que Jesus diz naquela parábola? Ele diz que aquele homem que estava à beira do caminho, ele descia de Jerusalém. Jesus está falando para um doutor, um mestre da lei.
Descer de Jerusalém, embora o texto não deixe explícito, mas o que Jesus está dizendo era o seguinte: é um judeu que sai de Jerusalém e no caminho ele é assaltado e ali ele sofre por conta daqueles salteadores lhe espancarem, lhe fazerem mal. Jesus usa ali nas entrelinhas a imagem de um judeu para dizer o quê? Que quem passa perto desse judeu é quem? Um samaritano. Você sabe quem era um samaritano? Era um grupo odiado, né, por muitos judeus. Para você ter uma ideia, eles não se relacionavam. Se por acaso um samaritano bebesse num copo, o judeu ele nem sequer tocava nesse copo, porque ele dizia que ali, ao tocar naquele copo, ele estava contaminado. Tamanha era a barreira religiosa e cultural que havia entre aqueles dois. Mas Jesus diz que o homem que descia, né, que foi espancado, quem vai ao encontro dele? Um samaritano. Jesus ali põe por terra, irmãos, qualquer condição para amar alguém que está caído diante de nós. O samaritano que era odiado pelo judeu, agora na parábola que Jesus conta, é alguém agora que ama, que socorre, que pega aquele que está à beira do caminho e coloca no seu jumentinho, leva para uma hotelaria e paga lá sua estadia, para dizer: este é o amor que Deus quer de nós. Mesmo olhando para o outro e vendo no outro razões para nos distanciarmos, tendo o amor do Pai em nós, nós precisamos amar essas pessoas. A lição continua a mesma, atualíssima, porque eu tenho certeza que você chegou aqui hoje e refletindo nessa semana você sabe do que Deus está lhe dizendo. Você está ouvindo a voz de Deus ao seu coração. Meus queridos irmãos, como tratamos aqueles que não podem nos retribuir? Como é que a gente trata eles? Só fazendo bem se eles tiverem condições de nos retribuir? Meus irmãos, nosso amor revela a graça que recebemos do Pai. E mesmo que não tenhamos nada a receber de A ou de B, do vizinho, da direita ou da esquerda, do empregado ou do patrão, mesmo que não tenhamos nada a receber, devemos amar essas pessoas. Porque é isso, irmãos, que evidencia o caráter de Cristo em nós. É isso que evidencia de que somos filhos de Deus. Às vezes tem um ditado popular que diz assim: filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Não tem esse ditado? Já ouviram falar? Isso se aplica de certa forma a Deus, ao caráter de Deus em nós. Filho de Deus, ele deve expressar o caráter de Deus. Ele deve comunicar aquilo que Deus comunica no seu caráter para nós. E se eu não comunico? Eu lamento dizer que você está iludido. Você não entendeu ainda o que significa ser cristão. E talvez que você precisa se arrepender e receber a regeneração que Deus tem para a sua vida. Meus queridos irmãos, o amor incondicional não apenas reflete a graça de Deus, mas nos chama a uma maturidade espiritual. E essa maturidade, ela evidencia que nós somos filhos e filhas de Deus. Vamos entender aqui o último aspecto que eu queria destacar desse texto, que se encontra aqui no versículo 48. Irmãos, o último aspecto é o seguinte: o amor cristão, ele prova a nossa filiação a Deus. É a prova dos nove lá, né? Então, se você quer saber se realmente está certa essa conta, se é ou se não é, você olha para o amor. E Jesus vai dizer assim no versículo 48, observe aí: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Eu queria explicar uma coisa para vocês aqui. O termo que Jesus utiliza aqui no grego, que é traduzido para nós nas nossas Bíblias por perfeito, é o termo grego teleios. Esse termo, ele não fala de uma perfeição em termos de não ter falha. Porque se Jesus está dizendo aqui, sejam perfeitos, então nenhum crente poderia ter falha nenhuma, não é isso? E quem é o crente que não tem falha? Eu e você, todos nós temos falhas. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós, se pensarmos nesse termo em relação a não ter falha,
isso aqui seria impossível. Ninguém poderia ser um cristão verdadeiro, porque todos nós temos falhas. Mas não é esse o sentido que Jesus quer que a gente entenda aqui. Embora a tradução aqui faça sentido o que está aqui, mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que nós precisamos ter a maturidade, a completude. Ou seja, é como uma árvore que atinge a sua plenitude como? Dando fruto, não é assim? Uma árvore, você plantou ela. Enquanto ela não produz o fruto, ela não alcançou a sua maturidade. Ela só vai dar o fruto quando ela estiver na sua maturidade. É exatamente isso que Jesus quer ensinar. Jesus quer ensinar que você, mesmo sendo pecador e falho, se você quer maturidade espiritual, o fruto que deve ser dado na sua vida é o quê, meus irmãos? É o quê? O amor. O amor. Ah, mas o amor não chegou. Ainda é um menino. Talvez esteja crescendo, precisando aprender algumas coisas. Meus irmãos, assim como uma árvore atinge a sua maturidade pelo fruto, o cristão ele demonstra maturidade quando ele ama de forma incondicional. Se o seu amor é condicional, ou seja, eu amo porque ele me faz o bem, eu amo quem me quer bem, então você ainda não produziu fruto, não há maturidade. Você não está sendo perfeito como perfeito é o Pai. Meus queridos irmãos, amar incondicionalmente nos identifica como filhos de Deus, porque o amor é o reflexo do caráter de Deus em nós. E quem vai deixar isso ainda mais claro para a gente é João. Veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, meus irmãos, 1 João 4, versículos 7 e 8. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou repetir a frase final. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O contrário, a negativa disso também é verdadeira. Todo aquele que não ama, nem nasceu de Deus e nem conhece a Deus. E que amor é esse que João está falando aqui? O amor que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. O amor perfeito, o amor incondicional. Um amor que nos eleva à maturidade de refletir o caráter de Deus, amando aqueles que nos perseguem, amando os nossos inimigos. Meus queridos irmãos, um exemplo bíblico impressionante disso, irmãos, eu acho que um exemplo muito, eu diria que quase que literal do que sofreu Jesus é o exemplo de Estevão. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 7, lá no versículo 60 especialmente, está Estevão sendo apedrejado pelos homens por conta da sua fé, estava morrendo. As pedras vindo de um lado e do outro, machucando ele de todos os lados. E o que é que Estevão faz, irmãos? Ele olha para o Pai e pede ao Pai o perdão para aqueles que estão atirando pedras sobre ele. Qual é o nível de maturidade de Estevão, irmãos? O nível de maturidade de perfeição. De uma perfeição não porque ele não tinha pecado, mas perfeição porque espiritualmente ele estava exercitado a amar como Deus ama. É essa maturidade que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. Não um amor seletivo e condicional, mas um amor incondicional, que ama sem fazer distinção. Se é bom, se é ruim, se fala alto, se fala baixo, se nos aperreia ou não, nós precisamos amar. Quando as pessoas olham para a nossa vida, será que é essa marca que eles veem? Será que eles veem essa marca em nós? Será que essa marca ela é tão evidente, irmãos, que todos olham para dentro e dizem, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus? O que é que eles veem de você lá no trabalho? O que é que eles veem na sua casa, na sua família? Meus irmãos, o amor seletivo revela um coração ainda imaturo, um coração que não foi exercitado, né? Porque um coração que é exercitado e amadurecido é um coração que ama como Deus ama. Irmãos, o amor incondicional
é um testemunho poderoso de que Deus está na nossa vida. Que Deus está na nossa vida. E eu sei que você pode pensar, como muitos pensam, e qual é o benefício disso? Que recompensa há nisso? Meus queridos irmãos, amar como o Pai amou, irmãos, nos coloca na mesma família de Deus. Amar como o Pai amou nos dá a segurança de que nós somos filhos de Deus e quer nessa vida, quer na morte, nós não temos o que temer, porque nós estamos do lado certo. Nós estamos com o Pai. Meus queridos irmãos, esse amor ele exige prática. Ele não exige que você apenas compreenda ou saiba do que ele é. Jesus vai terminar o Sermão do Monte dizendo que aquele que ouve estas palavras que ele ensina aqui e as pratica é o homem sábio. É aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Meus queridos irmãos, como então nós podemos aplicá-la em nosso cotidiano? O amor cristão, ele é incondicional. Ele reflete a graça divina, né, e prova que nós somos de fato filhos de Deus. O amor que o Pai deseja de nós é como um rio que corre e que ele não está preocupado em quem vai beber deste rio. Ele simplesmente está a correr. Assim é o amor do Pai na nossa vida. Independente de quem seja, se é A, B, se é uma pessoa que me quer o bem ou me quer o mal, essas pessoas precisam ser amadas. Amadas. De forma incondicional. O desafio para nós nessa semana é este. Durante essa semana, pratique o amar alguém que normalmente você evita. O desafio para nós vai ser esse. Olhar para aquela pessoa que você sabe quem é e amar essa pessoa. E eu sei que você vai pedir ao Espírito Santo, me dá graça, Senhor. Me dá condições de amar essa pessoa. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus vai lhe levar a um nível mais profundo de maturidade. Porque você vai entender o que é o poder de Deus na sua vida. Para você fazer o que naturalmente você não teria condições de fazer. É claro que eu estou falando para você, que tem um desejo no seu coração de ser um crente maduro. Eu sei, você que não tem nenhum interesse de avançar na sua vida espiritual, que quer continuar amando de forma seletiva, eu vou orar pela sua vida, para que Deus desperte seu coração, para que você amanhã seja um crente mais maduro do que você é hoje. E para isso Deus vai lhe dar oportunidades para você exercitar esse amor. Talvez com aquele vizinho, talvez com aquela vizinha, talvez com aquela pessoa que escreveu aquela mensagem lá no WhatsApp que chateou você. Talvez, com aquele áudio que você escutou e você não quis apagar, guardou só para ficar remoendo e sentindo cada vez mais raiva daquela pessoa. É sobre esta que você precisa exercitar o que Jesus aqui está ensinando. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. E a palavra diz que um coração fértil, quando a semente da palavra cai, frutifica. E o fruto que Deus quer de nós nessa noite é o amor incondicional. Que Deus nos ajude. Que essa semana evidenciemos que somos de fato filhos de Deus. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Deus nos ajude, né, meus irmãos? Você não pensa que eu estou dizendo isso aqui e é fácil para mim não, viu? Eu fico pensando naqueles que eu tenho raiva e naqueles que se levantam contra mim. Meus irmãos, como não é difícil esse negócio? Fico, Jesus, tenha misericórdia de mim. Que a vontade não me dá não, mas eu preciso, Senhor, da Tua graça. E o nosso Deus é gracioso e nos ajuda. Então, nós vamos orar nesse momento, vamos pedir essa graça ao nosso Deus. Ele está aqui, Ele está ouvindo o nosso coração e o desejo do nosso coração. Nós vamos pedir essa graça sobre nós. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela é como espada de 2 gumes. Ela vai até no mais profundo da nossa alma, revelando as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas dificuldades. E nessa noite, Senhor, ao meditar sobre o Teu grande amor por nós, e este amor que não está apenas em Ti, mas que nós precisamos exercitá-lo, eu te peço que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso companheiro, que está conosco, que não nos abandona, Senhor. Que no decorrer dessa semana nós estejamos prontos, sensíveis para perceber a maneira como o Senhor vai nos chamar ao amadurecimento. Amando aqueles, Senhor, que nos perseguem,
amando os nossos inimigos que muitas vezes estão irados contra nós e que nós não vemos motivo algum para eles estarem dessa forma. Meu Deus, nós te pedimos, seja conosco. Tenha misericórdia da nossa fraqueza. Reconhecemos que naturalmente não temos condições de viver isso aqui, Senhor. Naturalmente o nosso desejo é agir com ira, é buscar a justiça, é fazer a justiça com as próprias mãos, Senhor. Mas o que queremos nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos amadureça, é o que o Senhor nos eleve em mais um degrau da vida espiritual, Senhor, nos assemelhando a Ti, amando aqueles que nos perseguem, orando por eles, pedindo a graça do Senhor sobre eles. Meu Deus, eu te oro assim, eu sei que o Senhor há de nos dar essa graça, essa capacitação do Teu Espírito. Seja com a Tua igreja, que no decorrer dessa semana, Pai, tudo o que viermos a fazer, como sempre temos feito, Senhor, Teu nome seja honrado e glorificado, porque o nosso desejo é que o Senhor, a Tua luz brilhe no mundo através de nós. Seja com cada um dos Teus servos, seja comigo. Eu te oro assim, recebe a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém. A igreja pode